Você já acordou se sentindo exausta, mesmo depois de horas e horas de sono? Um sono que até foi tranquilo, que, entre aspas, era para ter sido restaurador, mas você abre os olhos na sua cama e já sente todo o peso das demandas da sua vida. Você já teve essa sensação? Que você tá fazendo, tá cumprindo, tá dando conta de tudo que era para ser feito dentro dos papéis que você desempenha, mas tem um lado que está sendo totalmente deixado de lado, que é fazer as coisas que realmente te nutrem. E isso gera uma fadiga que não é só física. É o que eu chamo de cansaço existencial. E se você quer conhecer ferramentas para deixar a vida um pouquinho mais leve e para lidar com esse cansaço da melhor forma possível, fica até o final desse episódio. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa, no nosso episódio de número 66, falar sobre esse cansaço existencial. E é um cansaço que não é só de fazer muitas coisas, mas é também de deixar de fazer aquilo que você sabia que era para ter sido feito. O convite desse episódio é você refletir. De onde que está vindo essa sobrecarga? Essa canseira mental que não passa com descanso, com sono. Talvez você também não esteja dormindo direito. Esse é um ponto a mais, a gente pode até falar em um outro episódio. Mas eu quero falar de uma exaustão existencial, de você estar cansada de viver da mesma forma, de você perceber que você tem cumprido as demandas que são necessárias para você ser uma mulher produtiva, para você conseguir pagar suas contas, cuidar dos seus filhos, o que quer que seja que demanda sua atenção, mas você tem deixado de lado uma parte muito importante, que é a sua autonutrição, que é aquilo que você precisa fazer para você, que é aquilo que você muitas vezes já sabe que vai te fazer bem ou que vai te dar um senso de realização. Talvez esteja relacionado com todas aquelas promessas que um dia você fez para você mesmo e você não cumpriu. Ou você cumpriu por uns 3 dias e depois deixou de lado e desistiu. Tudo aquilo que você foi colocando na gaveta dentro da sua cabeça e que de alguma forma ainda está lá, acumulando poeira, mas também precisando de energia e movimento. Porque internamente a sua cabeça segue pipocando de autocrítica, de autocobrança, fazendo você ter que dar conta de todo o mundo e esquecendo de colocar atenção e energia naquilo que você já sabe que precisa ser feito para você se aproximar dessa vida que você tanto almeja. Eu já falei um pouquinho sobre isso nos outros episódios, mas é uma reflexão que para mim é sempre muito importante, que existem duas vidas: a vida que você vive e a vida que você gostaria de viver, aquela que só existe dentro da sua mente. Entre essas duas vidas, a vida que você vive dessa forma ainda meio limitada, com muitas insatisfações, e a vida que você sente que teria o potencial para viver, se você se organizasse bem o suficiente, se você conseguisse ter tempo para fazer suas coisas, se você conseguisse estabelecer consistência nesses hábitos que vão te levar para essa direção. E entre essas duas vidas tem a resistência, que vem como sabotadores mentais, que vem como uma autocrítica que te paralisa, que faz você pensar que qualquer passo em direção aos seus sonhos vai ser pequeno demais, não vai ser o suficiente, não vai adiantar de nada, então melhor continuar no mesmo lugar. Existem tarefas no nosso dia a dia que a gente precisa cumprir para seguir pagando as contas, para seguir cuidando da nossa casa, nos alimentando. Mas existem pequenas coisas que muitas vezes você já sabe o que são, que precisam ser adicionadas dentro nesse espaço-tempo do seu dia e que vão trazer nutrição, que vão alimentar esse vazio interno, desse cansaço existencial. É uma sensação de eu estou cumprindo as coisas que eu prometi para o mundo, no meu trabalho, em todos os papéis que eu desempenho, mas eu também estou fazendo as coisas por mim, para me desenvolver, para me regular, para eu lembrar que o dia começa comigo, para eu lembrar que eu mereço vivenciar essa vida dos sonhos, que eu sou capaz. E começamos com essa reflexão. O que que você tem feito que te abastece, que te enche de si, que traz brilho nos olhos, que faz você sorrir? Se você nem lembra mais o que te faz bem, tá na hora de listar, de colocar num papel.
práticas que te trazem uma energia boa, que fazem você se sentir viva, não de modo automático, não só nutrida como comer uma boa comida, mas que traz um senso de propósito, um senso de estou fazendo isso por mim. Começando com essa pedrada aí para você refletir um pouquinho. O que me fez gravar esse episódio nessa temática foi o meu diálogo interno com a minha voz crítica berrando, gritando e querendo muitas vezes me paralisar. Esse, para mim, tem sido uma das principais causas da minha sobrecarga mental e dos momentos em que eu sinto esse cansaço existencial. São momentos em que eu me sinto paralisada, onde eu não consigo colocar as minhas ideias no mundo porque a minha voz crítica tá muito chata. Qualquer coisa que me dá uma vontade de fazer, de falar, ela já vem tirar o meu barato. Qualquer mínimo sinal de empolgação, já vem um balde de água me fazendo relembrar por que isso simplesmente não vai render dinheiro, não é uma boa ideia, ou porque eu simplesmente não sou capaz. Talvez você se identifique com essa situação de ter um excesso de sobrecarga mental por conta de uma crítica constante a tudo o que você faz ou a tudo que você gostaria de fazer. E a ideia aqui não é calar essa voz. Tem muita gente que acha que meditar é, vou ficar em silêncio, eu vou silenciar os meus pensamentos, e não é bem isso. Estar em um estado meditativo, em um estado contemplativo, é, antes de mais nada, você se perceber. Perceber como você se encontra. Qual é esse estado presente? Ah, nesse momento é a minha voz crítica que tá falando mais alto, querendo me botar para baixo. Ou, ai, nesse momento eu tô com medo de não pertencer, porque eu tô me sentindo esquisita e inadequada. Ou, nesse momento, eu tô sentindo que eu precisava colocar mais atenção na minha alimentação, mas, ai, eu vou fingir que eu não vi. É muita informação, são muitos estímulos. E o que a gente pode fazer para começar a simplificar, para que isso seja facilitado? Escrever. Colocar para fora tudo o que está aí ressoando dentro da sua cabeça. E isso é uma prática que você pode fazer todos os dias antes de dormir. Se você estiver inspirada, se comprometa hoje aqui comigo a escrever todo dia antes de dormir pelo menos uma página. Se comprometa com uma página. Não fica aí inventando moda de, ai, eu vou fazer o diário com 3 páginas por dia. Tem que ser o mínimo possível. Aqui falamos sobre facilidade, sobre doses de desaceleração que trazem autorregulação, que fazem você se sentir bem com você mesma no mínimo esforço. Então vamos começar a buscar ouvir essas vozes da nossa cabeça para perceber quais dessas inquietações realmente fazem sentido da gente colocar atenção e energia. Porque muitas vezes essa voz crítica, ela trata a gente tão mal, de uma forma que nós não trataríamos o nosso pior inimigo. Quando vier essa voz te colocando muito para baixo, te trazendo uma necessidade de segurar todos os pratos nesse malabares, se questiona se você falaria dessa forma com a sua melhor amiga, com a sua filha, com a sua mãe, com uma pessoa que você ama muito, porque entre aspas, era para você ser a pessoa que você mais ama nessa terra. Você vai ter que lidar com você, com esse corpo, com essa mente até o final dos seus dias, desta vida. Não sabemos o que vem depois, mas pelo menos dessa vida, dessa forma, com este corpite, com essa cabeça que pode ser transformado, mas você vai ter que aprender a lidar. Pode ter algumas modificações no caminho, mas você vai ter que aprender a lidar. Você vai aprender a ouvir o que existe de inquietação, de decepção, de frustração, que precisa ser olhado com verdade dentro de você, para que você possa, de pouquinho a pouquinho, se colocar em movimento numa direção que faça mais sentido para tudo o que você quer realizar nessa terra. Essa exaustão pode estar vindo de uma paralisia que o seu diálogo interno está trazendo, de você estar cansada de se ouvir se colocando para baixo, de você estar cansada de ter várias ideias mirabolantes, perfeitas, mas que só existem na sua cabeça. Porque quando você vai começar a fazer, algo te puxa, algo te prende. A atenção que eu quero que você dê é para aquilo que você não está fazendo para você, sem ser mais uma cobrança para você adicionar na lista, mas você olhar para isso como uma ferramenta de autorregulação, de nutrição que vai te abastecer de energia para você ter que lidar com todas as outras demandas.
com tudo aquilo que vida adulta você precisa lidar. Mas qual é a parte que você pode escolher que vai te trazer mais energia para lidar com todos os pepinos que a vida pode te apresentar? E como que você pode alinhar o seu diálogo interno com as suas ações de forma que elas sejam coerentes com essa vida que você quer manifestar? Nesse texto que você vai escrever, não existe certo nem errado. Se você quiser, você pode só vomitar um monte de palavra que está aí dentro da sua cabeça. E depois olhar com calma e refletir. Se você quiser um direcionamento mais claro em relação a essas inquietações que muitas vezes te colocam para baixo, comece a se perguntar: aonde eu quero chegar? Qual é essa vida dos sonhos que eu imagino? Eu quero um corpo saudável e forte? Eu quero um relacionamento que eu me sinta amada e livre? Eu quero constituir uma família? Eu quero construir uma comunidade dentro do digital? Eu quero criar mais conteúdo para a internet? Eu quero uma empresa de 7 dígitos mensais? O que que você quer para sua vida e que você enxerga isso como um potencial? Escuta essas inquietações num lugar de autoobservação e começa a despedaçar as etapas que parecem muito gigantes quando a gente olha. Nossa, eu quero ser uma atriz de novela. Se você olha o todo necessário para você chegar até lá, você vai ficar assustada e paralisada. Mas se você começa a despedaçar isso em pequenas ações que são necessárias para você se colocar nessa posição, você vai ver que às vezes o primeiro passo necessário para esse momento é falar com aquela sua amiga que tem uma produtora, é entrar no Google e dar uma olhada em testes que estão disponíveis para serem feitos de vídeo, de audiovisual na sua cidade. Tô dando vários exemplos aleatórios que estão chegando aqui para mim, mas espero que faça sentido com a sua realidade de alguma forma. E como que pode ser mais fácil lidar com esse diálogo interno de forma que você consiga se movimentar nessa direção dos seus sonhos, de forma que você consiga confiar mais em si? A primeira coisa é realmente se reprogramar. Você já percebeu seus pensamentos às vezes voltando em repetição, como se fosse um disco arranhado? E muitas vezes essa repetição são coisas que botam a gente para baixo, que faz a gente se sentir mal. Às vezes são coisas que você recebeu lá na sua infância, ou da sua criação, ou da sua família, que fazem você se sentir incapaz, não merecedora. O primeiro ponto para uma vida mais leve é alinhar o seu diálogo interno com coerência, para todas as habilidades que você precisa ter para que essa vida dos seus sonhos seja algo real. Como que você pode ser coerente? Como que essa versão sua se sente? Como ela lida com um desafio? Como ela lida com uma crítica de alguém ou com um olhar meio torto? Como ela lida com uma discussão em casa ou com algo que saiu diferente do que ela tanto idealizava? E eu sei que nesse momento você ainda não consegue lidar dessa forma. Mas como que você pode ir regulando o seu diálogo interno para que isso contribua para suas ações, para que as vozes da sua cabeça te ajudem, te incentivem e não fiquem só te paralisando por medo? Os áudios de afirmações positivas são ferramentas poderosas para se fazer e eu amo fazer, principalmente no período da manhã. Traz um lugar de protagonismo, de retomar as rédeas para si, de relembrar que você sempre tem escolhas e que por mais que agora pareça algo muito difícil de ser transformado, mudado, isso que no caso está te trazendo angústia ou inquietação e cansaço interno, talvez se você olhar com mais atenção, com um pouquinho mais de criatividade, talvez você encontre um passo mínimo que pode ser dado para você sentir que você já está indo naquela direção. E isso vai trazendo mais energia. Isso vai alimentando a sua confiança interna. Eu vou deixar disponível para você um áudio de afirmações positivas que eu amo e que eu faço quase toda manhã. Eu comecei a fazer num momento em que eu estava me sentindo muito incapaz, em que eu não estava me sentindo confiante nem para fazer a escolha do jantar de sexta-noite. Eu percebi que eu sempre tinha medo de tomar uma decisão errada e essa decisão ter muitas consequências e eu não conseguir lidar e eu entrar em um outro lugar desconfortável. E isso fazia eu me paralisar e falar, tipo, ai, não sei, qualquer coisa, pode ser. E aí eu comecei a fazer essa prática, que são 3 minutinhos pela manhã. É algo muito simples que foi reprogramando a forma como eu estava me enxergando e a forma como eu estava enxergando as situações ao meu redor. Começa a fazer essa prática. Eu já fiz 2 sugestões e eu não quero que você fique maluca querendo fazer tudo de uma vez. Se você
sente que precisa mais desabafar e tirar o excesso de informação da sua cabeça, começa com essa semana só com a prática da escrita. Se você sente que tá faltando muita confiança, se você sente que você tem esse tempo hábil, essa vontade, começa com o áudio de afirmação positiva. Vai encontrando caminhos para você ir regulando as suas perspectivas internas de forma que elas te ajudem, te impulsionem para você manifestar e se tornar essa versão que você tanto almeja. Lembra que é um ciclo. Conforme você vai cumprindo aquilo que você prometeu para você vai se sentindo mais confiante e poderosa. E você, ao fazer isso que você se prometeu, que muitas vezes é algo que você já sabe que vai te potencializar, você também vai estar num nível mais elevado, interno e mais próximo daquilo que você quer manifestar. E essa confiança vai só aumentando. Mas para isso você precisa reduzir a resistência da mente de forma a olhar essa transformação, essa mudança, esse novo hábito, isso que vai te nutrir, que você quer praticar mais ao longo dos seus dias, ao longo das suas semanas, de forma simples, da forma mais minimamente pequena possível. Algo que realmente caiba na sua vida, para que você crie consistência. E conforme você vai avançando e conseguindo cumprir, aí sim você pode pensar em aumentar. Mas por enquanto, vai pensando sobre essas inquietações em coisinhas que podem ser incluídas. Lembra que a forma como você fala de você mesma vai moldando quem você se torna. Aquilo que você acredita e que você coloca atenção e energia se expande, se torna algo muito grande internamente. Como que você pode transformar as ações que vão te transformar no ato mais simples possível para que você apenas comece, sem pensar em tudo que vai demandar, sem pensar em mais nada, só nesse primeiro passo. Eu sei que pode parecer contraditório um episódio sobre cansaço existencial e sobrecarga, eu falar para você fazer mais alguma coisa, ter que adicionar mais uma ação. Mas talvez isso que você tem deixado de lado pode ser exatamente aquilo que te abastece, aquilo que te enche de energia. Relembra das suas versões anteriores, da sua criança, da sua adolescente. O que ela gostava de fazer simplesmente por fazer? Isso vai trazendo mais propósito para a vida que vai além dos papéis que você desempenha no seu trabalho e dentro da sua posição familiar. Isso vai trazendo um propósito de ser humano, de inspirações, coisas que trazem brilho nos seus olhos, friozinho na barriga. Você precisa de uma pequena ação que faça você retornar para si. E, claro, descobrir as suas ferramentas de autorregulação para que você consiga descomprimir, liberar quando essa sobrecarga aparecer no meio do seu dia. Não deixe ela se acumular, porque senão isso vai virando realmente uma bola de neve gigante de coisas que você fez demais, de coisas que você deixou de fazer dentro da sua cabeça. Esse tipo de coisa faz você achar que não tem energia, tempo hábil ou mesmo permissão para ficar 3 minutos fazendo algo por você. Mas pensa que são apenas 3 minutos, 5 minutos. Pensa no mínimo possível, que cabe para sua vida, para sua realidade. E esse tempo curtinho vai fazer uma diferença absurda porque você vai estar colocando atenção para você mesma e porque você vai estar cumprindo os compromissos que te levam para essa versão que você almeja. Internamente você vai estar sentindo que o movimento está acontecendo, por mais que seja um passinho de cada vez. Então começa do pequeno, a trazer mais hábitos possíveis que vão te abastecer de energia e te ajudar a lidar com tudo aquilo que você já precisa lidar. Algo que você pode fazer para potencializar este hábito possível na sua vida, que vai te ajudar com essa sobrecarga mental, é ancorar um hábito em algo que já existe, que você já faz todo dia. Por exemplo, depois que eu escovo o dente, eu sento na borda da minha cama e eu respiro conscientemente 4 vezes. Só isso. Talvez esse pequeno respiro seja um momento de pausa interna e de regulação que vai avisar o meu corpo: o dia começou e esse dia é meu, eu sou capaz. Talvez depois dessas respirações você pode fazer suas orações, agradecer, trazer uma intenção para o seu dia. Você pode ancorar, por exemplo, com o despertar. Desliguei meu despertador, antes de eu mexer no meu celular, eu vou fazer essas 4 respirações e trazer uma intenção para o meu dia. Eu vou ouvir o meu áudio de afirmação positiva. Eu vou escrever uma página de coisas que ainda estão me afligindo internamente.
Ou ainda no meio do expediente, eu tô começando a sentir dores nos ombros, eu tô começando a sentir um estresse maior, a minha perna não para de mexer e eu tomei consciência disso, eu vou levantar e vou olhar para a janela e ver o balanço das árvores rapidinho. Eu vou dar uma caminhada ao redor do escritório por 3 minutos. Eu vou deitar um pouquinho no tapete e colocar as pernas para cima, só para eu descomprimir esse excesso de demanda interno. Eu tô aqui só para trazer uma luz, um caminho de facilidade. Mas para você descobrir quais vão ser os melhores hábitos que vão te potencializar, mantendo nessa ideia do mini hábito, do menor possível, você vai ter que realizar alguns compromissos internos, sempre trazendo esse lembrete para criar espaço para sua mente deixar você realizar coisas, entre aspas, mais difíceis, que vão fazer você sair da sua zona de conforto. Você vai ter que reafirmar para si que isso é algo importante, criar motivos para sua ação, lembrar dessa vida dos sonhos, lembrar desse mal-estar que você não quer mais sentir, lembrar que vão ser só 3, 5 minutos, refletir internamente, se eu não tenho 3 minutos para fazer algo de bom para minha vida, eu tô vivendo errado, eu preciso fazer algo para mim, para minha construção, para o meu desenvolvimento. Novamente, saindo de um lugar de hiper performance, mas falando num lugar de propósito. Esse senso mais profundo de quando você sabe que você pode mais, que você é capaz, que você merece, mas para isso você precisa se colocar em ação. Para a mudança acontecer, você precisa fazer diferente. E como isso pode ser feito? Da forma mais mínima e mais ridiculamente pequena possível, mas que vai fazer diferença no seu dia porque você vai conseguir criar consistência. Fazer todo dia um pouquinho vai te transformar e vai te ajudar a descomprimir esse excesso de bagunça da sua mente que tá fazendo você ficar tão cansada. E era isso que eu queria comunicar para você hoje. Esse foi um episódio que eu estava muito cansada para gravar, mas só de eu ter feito isso, colocado a minha voz no mundo, me expressado que isso é algo que eu sei que eu preciso fazer, que faz parte desse caminho que eu estou manifestando da minha versão do futuro, eu já me sinto mais leve, eu já me sinto mais descansada de fato, a minha cabeça tá mais leve. A cobrança, ela tá direcionando um ponto de incômodo interno, de mudança que precisa ser feito. Se você souber usar isso ao seu favor, você vai conseguir se potencializar demais, sempre mantendo esse lugar de gentileza. Vamos então de resumão. Esse cansaço existencial pode estar vindo de você não colocar a atenção necessária nas coisas que são suas, nas coisas que você quer desenvolver, nas coisas que te fazem bem simplesmente por te fazer bem. E ela também pode estar vindo de um excesso de autocrítica que está fazendo você se manter paralisada, bloqueada, se sentindo incapaz. O que pode ser feito para deixar a vida um pouquinho mais fácil? Número 1, se tornar consciente dessas inquietações. O que é isso que está trazendo tanta insatisfação? Escreve no papel. E se você quiser aprofundar nessa prática, se comprometa a escrever todo dia uma página. Lembra que essas inquietações vão te trazer uma direção, um caminho de coisas que precisam ser transformadas. Mas, para isso, número 2, você precisa tornar essas ações possíveis, com a menor resistência da sua mente, hackeando o seu sistema nervoso para acreditar que isso não vai ser tão ruim assim. Não vai ser tão difícil assim. Vai ser rapidinho e vai te fazer bem. E com o tempo, você cumprindo essas promessas que você fez para si, que vão te direcionar para esse lugar de mais bem-estar e desenvolvimento, você vai se sentir mais confiante. E ser autoconfiante não é só de você chegar num lugar e não ligar para o que os outros pensam. É num lugar de você confiar nas suas decisões, confiar nas suas habilidades. É realmente botar fé nessa mulher incrível, maravilhosa, que merece coisas gigantescas e merece realizar todos esses sonhos. Botar fé nela. Para isso, número 3 ou 4, agora nem lembro mais. Para isso, a gente precisa ficar de olho em uma outra causa da sobrecarga, que é a nossa voz crítica, chata pra caralho. O que você pode fazer com essa voz? Ela tá te trazendo as insatisfações, as inquietações. Você escreveu e tomou consciência. E agora encontra suas práticas para se reprogramar, para deixar esse áudio de afirmações positivas, de gentileza, de impulsionamento, de incentivo mais alto. Ensaia mais essa voz, porque naquele momento de caos, de crise, de sobrecarga, essa voz vai chegar com mais força, fazendo você sentir capaz, fazendo você sentir
que você consegue dar conta deste problema, deste pepino, e que você vai dar o seu melhor. O resto você vai soltar. O que não for do seu controle, você solta. Mas chega de se martirizar. Chega de fazer você se sentir um alvo de disputa, de julgamentos, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Para e se questiona. Eu trataria uma pessoa que eu amo assim? Não trataria? Então eu vou cuidar do meu diálogo interno para que a minha voz gentil me acolha neste processo desafiador. E eu vou voltar para quê? Para os meus hábitos possíveis, minhas ferramentas de autorregulação. Eu vou respirar, eu vou correr, eu vou botar minha música preferida e vou dançar um pouquinho só para eu sair do excesso de movimento da mente e jogar o movimento para o corpo. Para que você realize esses hábitos possíveis, para ficar ainda mais fácil, você pode vincular os seus hábitos com uma âncora, com algo que você já faz automaticamente no seu dia a dia. Mas lembra de começar do pequeno. Tudo isso é um caminho, são direcionamentos. Quanto mais clareza você tem daquilo que você não quer mais para sua vida e daquilo que você quer, mais você vai conseguir se colocar em alinhamento, alinhar os seus pensamentos, as suas ações, de forma que você esteja cada vez mais próxima do comportamento dessa sua versão que você almeja alcançar. Isso muda tudo. Se acolha nesse processo de exaustão. Saia de um lugar de cobrança e entre num lugar de movimento, de acolhimento e de se nutrir daquilo que te faz bem. De se priorizar, porque para você estar bem e estar abastecida de energia para ter que lidar com todas as problemáticas da vida, você precisa se priorizar da forma que for possível para esse momento. Quais são as menores práticas possíveis que você pode incluir na sua rotina, com 5 minutinhos por dia, que vão te lembrar que essa vida é sua para ser vivida e que você pode alcançar tudo o que você quer. Se você visualiza, se você sente que isso faz parte do seu caminho, se mantenha em movimento, com consistência, com paciência e encontrando as suas práticas de autorregulação. Eu agradeço muito a sua escuta e por ter chegado até aqui comigo. Lembrando que temos episódios novos todas as quartas-feiras. Se você quer ter um respiro no meio da sua semana e lembrar de desacelerar e se priorizar, estou aqui pra gente manter esse papo. Se esse episódio fez sentido para você, não esquece de curtir e de compartilhar com alguma pessoa do seu círculo ou seus grupos, pessoas que você sente que precisam olhar para essa exaustão que não está passando com o sono, para essa insatisfação constante da vida, ou que simplesmente precisam se movimentar um pouquinho mais. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima!